Bom, pessoal, vamos dar início, então, ao nosso podcast, PampaCast. Meu nome é Carla e o PampaCast ele nasceu da ideia de trazer um pouco da inovação e empreendedorismo da região do Pampa. Não só de Itaqui, mas também das outras cidades que compõem essa região e também como meio de divulgação. Então, a gente quer agradecer primeiramente à Proeste pelo incentivo, né, das bolsas, né, PDA e de divulgação científica. E as meninas elas vão falar um pouquinho, então, né, cada uma da sua vivência. E a gente inicia, então, o nosso podcast agora. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Natália, fale um pouco sobre você que já nasceu pronta. Então, eu sou a Natália, sou aluna do curso de nutrição, sou bolsista do projeto de extensão do PampaCast, junto com a professora Carla. Por favor, Natália, apresenta então as nossas convidadas. Então, nós temos conosco hoje a Natália e a Eduarda Tidel. Elas são formadas, a Duda é formada em Direito e Administração, isso. E a Nath é formada em Fisioterapia. Então, elas estão conosco hoje para a gente falar um pouquinho sobre a atuação delas no agronegócio. Gurias, podem nos falar um pouquinho como começou e como que vocês, a partir, né, vocês tinham uma ideia, um projeto de vida e acabaram mudando completamente. Como é que foi esse processo de transição e voltar, então, para o agro? Acho que pode começar, então, a gente, né, veio uma família de agricultores, né, e sempre estivemos dentro do meio. E foi bem, a gente sempre foi muito incentivada, né, tanto que o nosso pai só tem nós duas de filhas, não tem filho homem, e ele sempre incentivou muito, né, tanto a gente estar no meio, ou a gente buscar informação, e partiu daí, o princípio da vontade partiu daí, meio do incentivo familiar. Porém, a gente cresce, vira adolescente, vem outras ideias, né, novas vontades. Então, eu acabei partindo para uma outra área, decidi que eu queria a área da saúde. Me formei em fisioterapia, atuei como fisioterapeuta há 2 anos no Hospital Moinho de Vento, em Porto Alegre. Sou formada na parte de terapia intensiva neonatal e pediátrica. E é bem legal. Nossa, sou apaixonada pelos pequenininhos também, mas o agro batia mais forte um pouquinho no coração. E aí acabei retornando, um pouquinho antes da pandemia, eu acabei retornando para Itaqui para ficar um período e fui ficando e resolvi retomar essa história com o agro que vinha desde a infância, né? Comecei aos pouquinhos e agora já dá para dizer que eu e Eduardo a gente bota o peito à frente assim de várias partes do negócio. Então, eu sou a Eduarda, né? Comecei um pouquinho depois no agro, que eu me formei em administração na UFSM e direito na Antônio Meneghetti, terminei ano passado. Eu atuo na advocacia também. E com a pandemia, como a Nath falou, a gente acabou voltando para Itaqui e relembrando as nossas raízes, literalmente, né? Porque Vocês são naturais daqui? Não, nós somos naturais da cidade de Mata, perto de Santa Maria. Só que quando eu tinha 1 mês, meu pai acabou vindo para Itaqui para plantar. Então, eu me considero itaquiense, né? E na pandemia, a gente voltou, meu pai me mostrou o quanto seria importante a gente estar aqui, conhecer o negócio, saber o que a gente teria que fazer no futuro se a gente gostasse. Ele sempre deu essa oportunidade, né? Tipo, se vocês gostam, vocês retornam. Ano passado eu me formei, então, em Direito e acabei retornando. Eu fico mais na área administrativa e dos papéis, a área jurídica, mas também vou muito para o campo. Ontem foi um dia, toda semana, na real, eu retiro 3 dias da semana para ficar no escritório e os demais para ficar para fora. E estou gostando bastante. E a Natália acabou me inspirando também, né? Porque ela veio e falou, não, vem que tu vai gostar. E a gente está aí. A gente sempre foi bem incentivada, né? E essa questão do campo é uma coisa que tu consegue ter um dia a dia diferente todos os dias. Tu não tem um dia a dia aquela coisa engessada. Tu não tem uma rotina engessada exatamente. Tipo, hoje eu pensei que eu ia acordar super cedo e ter 1000 coisas para fazer, mas não, foi bem tranquilo. Aí amanhã, por exemplo, 5 horas da manhã tem que sair fazer alguma coisa correndo. Ou ontem eu achei que ia me liberar super cedo também da tarde. Daí tu fica até 9 horas da noite. Então é uma coisa bem dinâmica, né? Tu não tem aquela rotina
que tu tá ali todo dia, ou trabalhando que nem a Eduarda, às vezes tinha 3 dias da semana para ficar dentro do escritório. Aí tem dias que ela pensa muito mais estando dentro do escritório do que na rotina do campo, assim. Aí é uma coisa, E muito essa legal. divisão, assim, isso foi natural, foi acontecendo, né? Ficar com a parte mais administrativa e tudo. Até mais pela questão de formação, né? Eu sempre fui mais... Quando eu comecei a agronomia, eu já nunca pensei em fazer agronomia, que eu fiz 1 ano de agronomia antes da fisioterapia. Eu nunca pensei em fazer agronomia para ir para docência, algo assim. Sempre foi para ir para o campo. Então, e a Eduarda já partiu mais para a área da administração e da advocacia, e ela gosta bastante também da área dela. Então, ela ficou mais para esse lado, e aí eu fiquei mais para a área do operacional mesmo, no campo. Muito bem, Gurias, gostei. Porque as pessoas também, às vezes, entendem que, tipo, eu fiz uma graduação e eu vou ter que fazer aquilo pro resto da vida, né? E a gente pode mudar, né? Tem essa possibilidade. Acho que ele não está mais tão engessado como era antigamente, né? Até porque, às vezes, era muito mais difícil conseguir entrar, fazer uma graduação, né? Então, eu achei legal a história de você de poder trazer também, né? Bom, ela começou a agronomia, foi para a área da saúde e voltou para o campo, né? Eu acho que quem é do campo tem muito isso forte, assim, né? Puxa bastante. De gostar e querer. E aí, alguma pergunta para Eu queria saber por que a Nath não quis continuar cursando agronomia. Agronomia, porque na época, digamos que os negócios do meu pai eram bem menores. E aí eu estava fazendo agronomia para trabalhar com ele, né? Para entrar de cara naquilo só com ele. E aí um dia a gente parou para conversar, eu e ele, eu comecei agronomia na URI em Santiago. Eu tinha cursado 1 ano e daí ele me disse assim, mas tu tá fazendo agronomia para trabalhar em específico comigo? Eu, sim. E ele, mas eu nunca pensei em ter sociedade, em família, em trabalhar entre família, sabe? Aquilo foi um choque para mim, assim, sabe? E daí eu digo, não, mas eu também vou botar o pé no barro para trabalhar com outras pessoas, sendo que eu queria fazer um crescimento dentro daquele negócio familiar ali, era aquilo ali que eu queria, né? Eu digo, vou buscar alguma outra coisa que eu goste, assim. Daí, nesse período, o meu avô ficou doente, meu avô materno, e eu sempre fui muito ligada a ele. E aí, passei quase durante 6 meses com a minha mãe e com a minha avó ajudando a cuidar dele. E fui para dentro do hospital, fiquei todo esse período dentro do hospital, e aí comecei a cuidar das profissões dentro do hospital. E aí vi a parte da fisioterapia, eu digo, não, mas eu acho que é isso que eu quero fazer. Aí fiz a graduação, aí depois, dentro da graduação, eu gostei muito da área da neonatologia e da pediatria, e aí acabei fazendo a especialização e trabalhando durante esses 2 anos nessa especialização. E sou apaixonada também pela fisioterapia, mas acabou que eu acabei resolvendo voltar para passar um período em casa, porque a rotina hospitalar é uma coisa que cansa muito. Eu trabalhava o mês inteiro, trabalhava 3 finais de semana, durante todo o mês eu tinha um final de semana de folga. E aí tu tem um sábado e um domingo em Porto Alegre, teus pais moram aí, tá aqui, toda a tua família, toda a tua base tá longe. Eu tinha aquele sábado e aquele domingo para tudo, tanto para organizar a casa, quanto para organizar minha vida, quanto para visitar a minha família. Não conseguia fazer nada. E aí tu vai cansando, vai cansando. É uma rotina muito pesada, tu tem que estar com o psicológico muito bem preparado para trabalhar dentro de um hospital. O ambiente hospitalar, por si só, ele é um ambiente pesado. É um ambiente pesado, exatamente. E aí eu resolvi vir para passar um tempo, e aí começou aquela coisa, comecei a ajudar um pouquinho, porque, na verdade, durante esse período, os negócios do meu pai aumentaram bastante, numa dimensão que ele não imaginava. E aí eu comecei a ajudar aos poucos, ajudando. E aí quando eu vi, já tinha passado 6 meses, passado 1 ano, e eu ainda estava ali, eu digo, não, se é pra tá, vou encarar agora de verdade, né? Eu acredito também que os anos passam, né? E a gente amadurece bastante, né? Meu pai, na época, era mais novo, então ele acreditava que ele conseguiria fazer tudo sozinho, não precisava de ninguém. E com a pandemia, ele também parou para pensar, ele acabou tendo percas de amigos que também eram da área, onde os seus familiares não sabiam muito o que estava acontecendo na área rural. E aí ele viu que, literalmente, ele precisava ter um apoio, né, da família, para um dia, se alguém acontecer alguma perca, saiba o que tem e o que a gente tem que dar continuidade, né? Acho que isso é bem importante e poucas pessoas conseguem ter essa consciência. Então, que importante, que legal. Vocês conseguiram trazer isso e que teu pai conseguiu também, né, perceber. E
aproveitando esse gancho, assim, em que momento que ele disse, tá, agora eu quero ter uma sócia? Eu acho que Ele percebeu isso? na verdade, quando ele me disse que ele não queria uma sociedade, que ele não queria um trabalho com um vínculo familiar, na verdade, eu acho, no fundo, eu até não cheguei a conversar com ele sobre esse ponto, até tenho vontade de sentar com ele e conversar. Eu acho que não era isso, sabe? O que eu acho que era? Era o estresse da rotina. O trabalho na agricultura é que nem eu disse, ele não é uma rotina engessada, mas ele é um trabalho muito estressante. Tu trabalha com muita gente, querendo ou não, o pessoal não tem uma certa formação específica para aquilo que faz. Está cada vez mais difícil, mais escasso. Então, eu acho que, na verdade, não era essa questão de não ter o trabalho ali familiar ou a sociedade. Eu acho que era, não quero que tu passe pelo que eu estou passando de estresse. Eu acho que era isso, na verdade. E daí, com eu vindo ajudar ele, que ele já estava daí num nível master de estresse, né? Não consigo tudo sozinho, preciso de ajuda. E daí, eu acho que foi isso que amenizou ele. Ele disse, não, realmente, estou precisando das gurias aqui, sabe? Aí vim eu, passou um tempo, veio a Eduarda, começou a ajudar também. E agora Tu veio primeiro, daí tu puxou a Duda primeiro, depois puxei a Duda pra ela. É que meu pai, ele é muito operacional, ele gosta de estar na lavoura, ele quer ver do parafuso que tem no trator que caiu até o final, assim, ele quer estar a par de tudo, só que chega um momento que tu não tem mais como abraçar. A gente fala para ele, tu não tem como abraçar o mundo. E daí chegou um momento que ele viu que ele não tinha como estar no escritório, ele não tinha como estar buscando peça, ele não tinha como estar fazendo tudo, porque ele quer fazer tudo até hoje. Daí eu e a Natália, a gente é aquele pezinho no freio, de tipo, não, espera um pouco, a gente vai, fica aí então, dá uma olhada na lavoura que tu está precisando. E aí isso ajudou também a gente entender, porque muitas vezes a gente chegava, a Natália de Porto Alegre, eu de Santa Maria, e a gente ficava, meu Deus, meu pai não tá tendo tempo para nada, senta, vamos conversar, vamos fazer um churrasco de domingo. E a gente começou a ficar apavorada nesse sentido. E hoje em dia a gente viu que a gente acabou conhecendo o negócio e ao mesmo tempo trazendo uma qualidade de vida melhor para ele, sabe? Agora ele já consegue sair, tirar umas férias e aí fica tudo conosco. Sim. A gente teve algumas... tivemos a primeira experiência, assim, foi a primeira assustadora. Porque ele literalmente, ele saiu de férias, desligou o celular, se virem com os problemas, toquem o negócio. Não deixe tudo desabar, em plena colheita. Então, foi bem pesado, assim. Né? Foi agora? Foi em março, fevereiro desse ano. Eu voltei para Itaqui em agosto do ano passado, né? Então, para mim, a primeira safra foi uma safra que, literalmente, igual meu pai falou, tu chegou no ano do susto. Porque a gente teve uma seca hídrica muito grande. Foi triste, eu sou daquela que gosto de ver os números, gosto de ver o resultado. E aí, tu saber todo o teu custo que tu teve e tu ver a perda expressiva que tu teve é algo, né, que choca. E aí ele falou, ele estava bem estressado na colheita porque a gente teve perda. E aí a gente falou, não, sai um pouco. Só que a gente acreditou que ele ia sair, eu não pode. A gente sempre pode por causa. Só que não, ele foi literalmente deixou você. Algo que nunca aconteceu, até tanto que os gerentes, os outros funcionários falaram, meu Deus, a gente nunca viu o Zeca fazer isso. De desligar o telefone e se virem a Eduarda e a Natália que vai falar com vocês. Aí teve momentos que foi meio assustador, mas a gente viu que conseguiria, hoje em dia, lidar, né, sozinha com a situação, assim. Só para trazer um pouco dessa vivência, assim, vocês trabalham especificamente com qual cultivo? Arroz e soja. Arroz e soja e pecuária. Então, três... Sim. E aí, na verdade, dependendo do ano, tem alguma coisa, o milho ou trigo, mas uma proporção bem menor, assim. Na verdade, o carro-chefe é o arroz. Mas agora já digamos que a soja está quase empatando, assim. E quando, tipo, o pai de vocês falaram que ele acabou crescendo muito, né, para dar conta, e eu acho que isso que vocês trazem, né, dele estar sempre vivenciando tudo e querer estar acompanhando, eu acho que vem muito, talvez, né, do espírito, não sei se é da natureza ou das origens dele também, né,
Mas tem aquela frase clássica, né? Que o olho do dono que engorda o gado. Então, acho que por isso que vocês também estão ajudando hoje a colher esses frutos. Isso é muito legal também de ver. Eu acredito, nós duas, com certeza, a gente tem muito orgulho do nosso pai, porque ele começou literalmente do nada. A família do meu pai tinha condições, mas meu avô sempre foi, se vira. Então, quando meu pai começou a plantar, ele começou a plantar 3 quadras de arroz, que, né, é praticamente nada. E ele foi crescendo literalmente com as pernas dele, e ele sempre quis mostrar para nós o quanto a gente tinha que dar valor e o quanto era necessário a gente saber tudo o que aconteceu desde o início. E hoje em dia a gente sabe, aumentou, mas é tudo mérito dele. E ele quer que a gente também dê continuidade. Até a gente está hoje em dia começando a fazer algumas áreas sozinhas, pequenas, e ele falou, eu quero que vocês saibam o custo, tudo, e quanto vocês vão sofrer com alguma perca e quanto vocês vão ficar felizes com o ganho também, sabe? Então, a gente vai, né, com o tempo, tendo mais orgulho e, ao mesmo tempo, mais admiração por eles. Por estar vivenciando o trabalho que ele também teve, né? Se tinha aumentado a proporção das terras de quando vocês começaram, mas aumentou bastante. Sim, a gente, como eu disse, ele começou com 3 quadras, né, de arroz. Ano passado, a gente chegou a plantar 1.350 quadras. Esse ano, a gente acabou reduzindo um pouco devido à perca, né, e a laninha, que a gente está ainda naquela coisa, será que vai ser tão seco quanto? Acredito que não. Mas tem vezes que a gente pode colocar o pé no acelerador e vamos lá, e tem vezes que é melhor tu dar uma acalmada, uma reduzida, para, né, pelo menos ter a segurança que vai continuar, porque senão não adianta, os números falam e a gente tem que saber lidar com eles também, né? Com certeza, e cada vez mais essa adaptação também em função do clima, né? Sim. A gente vê... Tá mudando muito rápido. Exato, né? Claro, a tecnologia também avança nesse sentido de trazer cultivares que sejam mais resistentes, né? Eu não sou agrônoma, mas eu gosto muito também da área. Me identifico, né, por ter essa origem também familiar do campo, né? Meus pais... E todo o convívio aqui também. Sim, então não foge, né? E eu acho muito legal vocês trazerem essa questão também da diversidade de culturas, né? Porque a gente tem, como vocês falaram, o carro-chefe continua sendo o arroz, né? Mas já estão introduzindo milho, a soja eu acho que vem ganhando muita força também aqui na região. E eu queria saber se vocês têm alguma coisa em especial que vocês lembram, que vocês trouxeram de proposta para dentro do ambiente ali de vocês, né? Que o pai de vocês talvez ficou meio... Não, será que isso aí vai dar certo? Não, assim, algo que vocês trouxeram de novo para dentro do negócio de vocês. Eu acho que o primeiro ponto foi a introdução do feminismo, né? De nós, mulheres, dentro do negócio. Porque até não foi tanto a questão com ele, né? Foi mais a questão dos funcionários, né? Porque a gente trabalha com uma gama de funcionários bem grande, né? Para o nosso tamanho. E 100% masculina, 100% homens. E aí primeiro chegou eu. Daí tu chega naquela... E aí, vamos respeitar, vamos... Até pela questão do respeito, como mulher e homem, ou pela questão do respeito de eu pedir alguma coisa, será que vão fazer, será que não vão fazer? E ver em você também a autoridade. A autoridade, né, ali dentro. Acho que o primeiro ponto de mudança foi esse, né? Foi entrar nós, mulheres, dentro do negócio. Até acreditar, né, na capacidade, assim. Porque a gente chegou a escutar tanto a Natália, que já estava há mais tempo, quanto eu, porque a gente chama de rádio peão, né, para fora. A rádio peão, ela funciona muito rápido e de uma maneira que eu não imaginava. E aí era os comentários do tipo, não, eu não vou fazer. Chegou a filha do papai, sabe? Só que a gente estava trabalhando tanto quanto. Até eles perceberem que literalmente a gente estava no negócio e a gente não estava contra eles, a gente queria ajudar para todo mundo crescer junto. É uma coisa que demora, mas hoje em dia, graças a Deus, assim, eles entenderam, compreenderam que a gente está para ajudar. E no meu ponto, na área da administração, né, a faculdade, a gente vê muito conteúdo e a gente acredita que tudo é lindo e maravilhoso, mas, na verdade, quando chega na prática, eu vou contar uma história, não é a mesma coisa, né?
E aí eu tinha muito treinamento, desenvolvimento, todo o meu estágio, tudo foi voltado para isso. E aí eu conversava com meu pai quando eu estava em Santa Maria, meu pai, não, isso não vai dar. Não, isso com a gente não vai dar. E eu, pai, mas tem que dar. Uma hora as coisas têm que acontecer. E aí, como chegou um ponto, igual a Natália falou, que meu pai já estava num estresse máximo, ele não conseguia mais lidar com algumas coisas. Só que, como ele começou do zero, ele acreditava que do jeito que ele estava fazendo tudo, estava bem, que tinha dado certo até agora e iria dar certo igual. Então, demorou, assim, até com ele, de tipo, não, pai, vamos treinar, vamos desenvolver, vamos motivar. Eu, no início, ele falou, vai lá, tenta, quer, vai, tenta. E eu vou dizer, assim, que no início eu até me decepcionei, sabe? Eu acreditei que a gente teria uma receptividade melhor nisso. Mas com o tempo tu vai vendo que os funcionários eles vão tendo que ver que o treinar e desenvolver não é para mim, não é apenas para minha lavoura, é para o ser dele, é pessoal também. Mas a gente está tentando, assim, vamos fazer tal coisa. Ah, não, eu não preciso aprender isso. Piloto, reclamam do trator que não tem cabine, vamos dizer assim. Mas o trator que tem cabine e tem piloto, ele não quer trabalhar, porque ele não quer aprender sobre o piloto. Então, a gente vai, que isso, independente de ficar na nossa lavoura ou na lavoura do vizinho, tu vai ter que usar, porque a tecnologia tá para isso, tá para te ajudar. Ela não vai regredir, né? Ela não vai como dizer, não, tu vai sair daqui lá na outra. O avanço está muito rápido. Muito né? rápido. Então, a gente sofre para acompanhar o avanço. E aí, imagina eles, né, que não têm vontade de ir lá, se desenvolver. Claro, não é 100%, tem uma boa maioria que quer, né? Mas, assim, no início foi difícil, daí meu pai dizia, viu? Não era só como tu imaginava na faculdade. Eu falei, tá bem, mas vou tentar. E aí a gente vai indo, assim. É uma coisa que a gente também tentou, assim, até eu passei para Eduardo, porque eu estava sofrendo bastante. Primeiro ano, nossa, precisava de muito funcionário, estava com uma falta horrível. E daí eu disse para Eduardo, o problema é que a gente pega um funcionário, o funcionário diz que tem experiência, não tem, fica um mês, 15 dias para ir embora, estava muito complicado. Daí Eduardo disse, vamos passar por um treinamento, por uma seleção, né? Gente, não deu certo. Não adiantou, porque tu precisa para ontem, daí não dá tempo de tu pedir, passa lá no escritório para fazer uma entrevista, para dar uma conversada. Não, tu precisa daquilo para ontem. Então, vem o que vier, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. A gente dizia muito para ele, pai, tu precisa fazer uma seleção, tu precisa entrevistar, tu precisa, né, ver bem direitinho. E ele, não dá, tem dias que não dá tempo, eu preciso para ontem, não consigo toda vez que eu preciso de funcionário fazer uma seleção, uma entrevista. E a gente não acreditava, dizendo, não dá, não vai dar certo, sem entrevista, sem seleção, não vai dar certo. E é a maneira que vai indo, assim, é a maneira que dá, porque tu não consegue parar, ter esse tempo, né, tu trabalha com o tempo, então... Se hoje chove, tem coisa que mas se não chove, tem que ir lá. Exatamente. E nesse sentido, assim, o que vocês entendem como maior dificuldade? Primeiro, achar pessoas, funcionários, ou até vocês conseguem, mas a questão da qualificação que acaba dificultando mais? Acho que os dois pontos. Os dois. Tipo, hoje em dia, esse ano, para mim, está sendo surpreendente, assim, tá faltando muita mão de obra. E tu conversa com os demais agricultores também, todo mundo está faltando. E até chega a ser vergonhoso, mas é uma briga entre agricultores, né? De tipo, se uma pessoa ligou pedindo emprego, se tu não falar, vem agora, daqui 15 minutos, não tem mais essa pessoa. E também a qualificação acaba que, né? Tipo, a tecnologia tá aí, a gente tem hoje em dia tratores que fazem tudo, colheitadeiras também, só que acaba que a gente não tem aquela pessoa qualificada para isso. E dificulta também, né? Porque acaba estragando o equipamento muitas vezes pela pessoa não saber manusear, não saber usar. E os maquinários, os equipamentos hoje em dia é um valor bem expressivo, né? Então, qualquer coisa que estraga é um valor muito alto. E até antes, o nosso pai ele não era de falar valores, assim, de apresentar, olha, estragou isso,
custa tanto. Eu falei, pai, eu acho que é interessante para a pessoa entender o custo que a gente tem. Porque muitas vezes era, não, tá ganhando tanto, fazer um cálculo superficial. Mas tu já parou para pensar qual é o custo? Então todo mundo tem que se ajudar para todo mundo ganhar mais no final, né? Acho que esse é uma sistemática muito boa, porque de certa forma também estimula o colaborador, né, a querer mais, a contribuir mais. Até agora a gente está, eu e o pai, a gente estava conversando para começar a dar bonificações maiores e entusiasmar o funcionário a querer. Se a tua área colher mais, é tu que vai ganhar tal prêmio. E até conversamos com alguns gerentes também, para vai cuidando, vai analisando, vai mostrando para eles que isso irá acontecer, para a pessoa tentar se desenvolver, porque muitas vezes é através disso que vem a motivação. A motivação, na verdade, a gente não tem muito como motivar. Ela é intrínseca, né? Mas a gente tem ferramentas para auxiliar que aquela pessoa consiga desenvolver essa motivação. Eu acho que é por aí também legal. Eu acho que é legal esse momento, assim. E que pena, né? Porque a gente vê tantas pessoas às vezes reclamando de, não tem emprego, tem emprego. Mas eu acho que talvez... É que o pessoal não quer ir para o campo mais hoje em dia, né? Na verdade, a realidade é essa. A gente partiu de uma realidade onde trabalhava o pai e a mãe, né? O pai trabalhava na lavoura, os filhos cresciam estudando em escola do interior e começavam a trabalhar. Aí, hoje em dia, trabalha o pai, a mãe já mora na cidade com os filhos não querem mais ir para fora. Eu acho que tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? Que a gente acaba ficando sem a mão de obra. Tu não encontra, assim. Tu chegar num local, tiver 10 pessoas, que 5 estejam sem emprego, mas tu convidar para ir para fora trabalhar, se for é bastante. E a gente também está tendo que aprender a fazer coisas de trator, igual meu pai sempre falou, aprendam a fazer para um dia se precisar mandar. Exato. E a gente está fazendo isso agora, né? Daí é de qualquer coisa. Ontem eu estava carregando pedra, não estava tirando da lavoura. A gente faz isso, né? Faz tudo. Para a gente fechar, então, assim, um pouco essa nossa conversa, vocês conseguem imaginar, ou em algum momento já pararam para pensar assim, daqui a 5 anos, onde queremos estar, o que queremos, como imaginamos, não sei se já passou por cabeça ou não, mas assim, no futuro, como vocês vislumbram, assim, esse trabalho que vocês já vêm desenvolvendo e os frutos que vocês já vêm colhendo? Eu acho que, para mim, depende muito do que eu aprendi, que a natureza a gente não tem muito como falar do futuro, né? Porque um ano está muito bom, o outro ano não está. Eu acredito que desenvolver cada vez mais os nossos funcionários, fazer com que fiquem, com que queiram permanecer, porque hoje em dia eu vejo que não é um número, mas sim a qualidade que a gente precisa. Claro que pretendo que aumente cada vez mais, mas isso a gente não tem, né, como prever com a natureza. E também aprender como fazer e também, hoje em dia, a gente tem um negócio da família. A gente quer permanecer, mas igual meu pai fala, eu quero que vocês também criem asas para vocês. E isso também é um desejo, né? Uma coisa que a gente já começou a caminhar sozinha, digamos assim, esse ano, né? Ele deu um empurrãozinho, o que vocês acham de vocês, né? Dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, né? Comecem sozinhas, vão. E eu acho que é isso, assim, acho que para os próximos 5 anos, eu acho que a gente tem muita experiência para pegar ainda dele, né? Muita coisa para aprender. Em momento algum, assim, tanto para o futuro, né? Não passa na cabeça abandonar, porque a gente sabe que veio para somar a ele e também dar uma aliviada para ele, né? Que já chega uma certa idade da vida que as coisas podem começar a calmar. E daí ele sempre nos fala, vocês estão em ascensão, né? Vocês estão crescendo, então agora é o momento de vocês trabalhar, porque às vezes a gente reclama, não tem final de semana para nada. Ontem, feriado, todo mundo tomando mato, fazendo alguma coisa também, na piscina, na rua, e a gente estava lá no espaço, eu já tô com o meu bronzeado de caminhoneiro, de manga curta, mas é o momento agora, né? A gente está nesse momento de crescimento, então a gente está tentando dar tudo que a gente consegue, que a gente pode, né, para aumentar esse negócio. E também para caminhar sozinho, né, para pegar essa experiência, para pegar tudo que a gente puder pegar e
colocar em prática para a nossa vida, né? E a gente fala, a gente tá no profissional com o pai, com o familiar ali, com o pai e com a mãe, mas a gente também quer criar o nosso profissional, para não ter aquela coisa de, é a filha do Zeca. Não, não é a filha do Zeca, é a Natália, é a Eduarda, e elas trabalham com o Zeca, mas elas têm o negócio delas também, então acho que o futuro seria mais ou menos por aí. Muito legal, Viviana. Bom escutar isso também de vocês. É saber que temos mulheres, né, tão fortes nessa área, né, que podem, tomara que seja um exemplo, né, para outras Que também. engaje bastante outras mulheres, né, que venham para lá no nosso lado. A área da agricultura, ela precisa do olhar feminino, sabe? Antes, meu pai, ele não percebia isso. E aí, quando a gente entrou, ele falou, meu Deus, a diferença que ocorre, até no tratamento entre eles, porque, né, tem palavreados que são utilizados e tudo. E quando a gente está junto, a gente fala, não fala assim, não é legal. Hoje em dia, eles têm a agradecer, coisas que não aconteciam, assim. Então, não é necessário. A gente tem um olhar mais perfeccionista também. Tem momentos que meu pai fala, tu tá sendo chata, porque tu tá olhando só isso. Até ano passado gerou apelidos, né? Porque eu era a filha cri-cri. Eu acredito que a mulher, ela precisa vir para o campo. E claro que nem todas gostam, né? Mas aqui tem aquele sentimento e ainda tá na dúvida. Vem pro campo que vai gostar. Vai trabalhar um pouquinho, mas vai gostar. A gente diz, né, que tu olhar da porteira para fora é muito fácil, né? Mas tu tá da porteira para dentro é um outro cenário, né? Uma outra visão completamente diferente, assim. E a gente precisa eu acho que a gente precisa da mulher no campo, sabe? Atuando em todas as áreas. A gente tem, acho que já teve umas duas, né, mulheres que trabalharam conosco daí, trabalharam no trator. Sim. E foi, assim, muito bom, a experiência muito ótima. E aí tem aquela coisa, né? Mas a mulher não vai ter força de erguer um implemento, ou de engatar um implemento, desengatar um implemento, ou de erguer um saco de semente, né? Mas não, a gente dá um jeito, a gente vai entre as duas, que nem ontem, a gente tava carregando pedra, tinha pedra que não dava uma só, e as duas vai pegar. E assim vai, né? Eu acho que é muito importante. Às vezes, até as meninas mesmas que fazem agronomia aqui, né? Tipo, tu tem aquela parte toda teórica, tu tem tudo aquilo, mas vai para dentro de uma granja, dentro de uma fazenda e fica lá dentro, sabe? Vivendo aquilo ali. Pé na terra, né? Pé na terra, porque é muito diferente do que tu tá só no teórico ou do que tu tá vendo só de fora. Tipo, vou lá fora, dou uma volta, porque a gente convive com bastante agrônomo, né, que, vai lá, dá uma olhada na lavoura e vai embora. Mas tu ter aquele dia a dia dele, porque uma lavoura, a agricultura envolve tudo, né, não é só a planta ali, tá nascendo, ou tá morrendo, ou tá com uma praga, tá com alguma coisa. É tudo, né, é maquinário, é irrigação, é muita coisa. É o ano inteiro, né? É o ano inteiro, não para. A gente diz que tem os meses um pouco mais tranquilo, mas tu parar, tu não para nunca, né? Só se tu quiser. Ai, gurias, muito legal. Quero agradecer, tá, por vocês terem aceitado o convite, né, Natália? Sim. Acho que, com certeza, traz uma vivência bem legal para a gente compartilhar com os espectadores, né? Então, bem ao encontro do objetivo do nosso podcast. Fico muito feliz, né, por vocês estarem se dando super bem, conseguindo, né, criar esse espaço de vocês dentro do agro, né? Então, reforçar esse convite que elas fizeram, né, para as mulheres também voltarem, né, à sua formação, daqui a pouco se dedicarem também para essa área. Acho que é muito importante. Hoje é o que movimenta o país, né? A gente sabe disso. E fiquem bem à vontade, se quiserem tirar alguma dúvida, ou se quiserem passar uma semana ou uma tarde, alguma coisa assim para fora também, pode ficar bem à vontade. Eu já vou organizar mais. Mas aí tem que trabalhar. Vai trabalhar. Não é só passear, né? Não é só andar de caminhonete para cima e para baixo, tem que crescer. Exatamente. Que bom. Mas fiquem bem à vontade, a gente agradece o convite. A gente sempre, até o ano passado, ou esse ano, participei também de uma live da Grosser, da Case, que era só mulheres, no Dia das Mulheres. Foi uma vivência muito importante. Eu acho que quanto mais vivências desse tipo a gente tiver
mais a gente consegue engajar pessoas, né, mulheres para o nosso ramo, que é uma coisa que falta bastante, que a gente precisa. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Sempre que vocês precisarem ou quiserem bater um papo, a gente está à disposição. Com certeza, vamos chamar por mais vezes, né, Nath? A gente adorou receber. Obrigada, Obrigada, pessoal. Pessoal, até o nosso próximo podcast. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.